eu vou ver o que é o racismo estrutural, né? Isso. Vamos começar por partes, e depois a identidade, né? O racismo estrutural é quando você pegar qualquer fenômeno da vida, ou seja, da forma de viver de um brasileiro e colocar a categoria raça, e aí a gente vai enxergar uma desigualdade. Vou dar um exemplo. Alimentação saudável, tá? O que é alimentação saudável? Comida fresca, hoje em dia, frutas e verduras, orgânica, se puder, possível, né? O que é visto como alimentação saudável. Não industrializada, ponto. Se você pegar isso e você colocar brancos e negros, você vai ver que brancos têm mais acesso à alimentação saudável do que os negros. Por quê? Porque hoje a alimentação saudável é mais cara, mesmo os negros em geral trabalham mais tempo, mais horas, eles têm menos tempo para comer comida feita na hora, ou seja, fresca. Frutas e verduras está mais caro do que o macarrão industrializado. Você chega e vê esse resultado. Se a gente pegar qualquer coisa do fenômeno da vida, saneamento básico, e colocar a categoria raça, a gente vai ver que brancos têm mais acesso ao saneamento básico do que negros. Saúde. Se a gente pegar qualquer fenômeno da vida e colocar a categoria raça, a gente vai ver que os brancos têm mais acesso do que os negros. Isso significa que é uma estrutura, ou seja, é o que estrutura o país, né? No sentido da desigualdade. Por que a raça é um marcador de desigualdade, ou seja, ele é racismo estrutural e não de diferença? Né? Porque há marcadores da diferença. Sei lá, um corpo que não é um corpo magro, não sei o que, etc e tal, que é um corpo obeso, né, hoje em dia, ou muito magro, ele é um marcador de diferença, que vai sofrer efeitos psíquicos, que vai sofrer o preconceito, mas ele não gera desigualdade de classe. Ou seja, ele não gera dois mundos possíveis de acesso a todas as estruturas, que é saúde, educação, todos os fenômenos da vida, assim, quase. Então, o racismo estrutural, maior exemplo, ele funciona como uma máquina que você não precisa que as pessoas ajam. Você não precisa que alguém funcione. O exemplo mais triste que eu posso pensar e que eu vou dar exemplo é a saúde. O SUS é um órgão que é para todos, para todo mundo e democrático. Ele é também onde as pessoas mais doam órgão, tá? Então, se você precisa de um órgão, você entra na fila do SUS, não de um hospital particular em geral. Na fila do SUS só tem o nome, sobrenome, o tipo de sangue e tal. O órgão mundial da saúde chegou à conclusão que as pessoas que mais recebem, eu vou falar, o coração, são os homens brancos. E aí a pergunta é, como? Se não tinha ninguém que naquele momento falou, olha, não tem um médico que escolheu, eu vou dar isso para um homem branco. O que acontece? O racismo estrutural não precisa de agentes. Ele funciona dessa forma. A pessoa, sei lá, os homens brancos em geral moram mais perto do centro do que nas periferias, estão mais perto do hospital. O telefone fixo é uma conjuntura, multiconjunção. O telefone fixo dessa pessoa tá há mais tempo e ele não trocou 10 vezes de telefone, não foi expulso do barraco, não sei o quê, então é o mesmo telefone, o hospital conseguiu entrar. Tem uma rede de apoio de mulheres que conseguiram fazer uma alimentação para esse cara, que ele não morresse antes do coração chegar, ou seja, deu comida sem gordura, etc e tal. O resultado dessa multifatorial, que é o racismo estrutural, é que os homens brancos recebem mais coração que todos os outros grupos. E o mais triste é você pensar que o maior doador de órgãos de coração são os homens jovens negros pelo estado policial. É de chorar. Isso é de chorar, é uma coisa absolutamente... até te perguntar se tem artigo sobre isso, especificamente sobre esse dado médico que você está trazendo aqui pra gente. Você deve ter pegado essa informação, evidentemente, de uma publicação. Não, tem no órgão mundial da saúde, mas tem um texto muito bom, que é do Luiz Eduardo Batista, que é de 2002, é um texto antigo até, que chama A Cor da Morte, que vai mostrar a cor da morte. Eu acho que tem A Cor da Morte de quem? Luiz Eduardo Batista. Ele trabalha como pesquisador na área da saúde e das relações raciais, e ele tem um texto, A Cor da Morte, que ele vai falando que os brancos, a causa de maior morte
é, né, em geral, o câncer, são doenças, enquanto os negros, a causa de morte são fatores externos. Homicídio, pobreza, violência obstétrica, ou seja, eles não chegam a morrer de morte morrida. Eu me lembrei quando você estava falando aqui, porque existia uma explicação também de que negro não morre do coração, porque tem um coração mais forte. Quer dizer, as explicações passam a ser aquelas explicações ad hoc, né? As pessoas vão inventando situações para justificar o racismo estrutural.